Seja bem-vindo a mais um estudo da Bíblia Sagrada. E no estudo anterior nós aprendemos sobre o dízimo. No estudo de hoje nós vamos aprender sobre as ofertas. Nós estamos estudando o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. E o tema do nosso estudo de hoje é ofertar, um ato de adoração. Por isso, se você quer compreender sobre o ato de ofertar, pega aí a sua Bíblia e acompanhe os textos que nós vamos estudar hoje, para que você entenda tudo sobre esse ato de adoração. E para que a gente compreenda esse estudo, eu quero orar com você pedindo a orientação do Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Seu Deus e Pai, nós somos agradecidos a Ti por mais um estudo da Tua Palavra. Nós estamos crescendo, Pai, no conhecimento bíblico. No estudo anterior, nós aprendemos sobre os dízimos. No estudo de hoje, nós queremos aprender mais sobre a oferta. Por isso, nos ajude a compreender esse tema bíblico. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. E a primeira pergunta do estudo de hoje diz assim: que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? Deuteronômio capítulo 16, verso 16 e 1 Crônicas capítulo 29, verso 13 e 14 dizem o seguinte: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Deuteronômio capítulo 16, verso 16 diz assim: 3 vezes por ano todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor. Então, por esses textos, nós vemos que ofertar é um ato de adoração a Deus, onde nós demonstramos e somos agradecidos pelas bênçãos que Ele nos dá. Por um lado, quando nós devolvemos o dízimo a Deus, nós reconhecemos que é Ele que nos sustenta. Quando nós devolvemos a Deus as ofertas, nós somos agradecidos por tudo que Ele já fez por nós. Então a resposta da primeira pergunta fica assim: quando eu devolvo a Deus a oferta, eu reconheço que tudo vem dele e das mãos dele nós damos. Ou seja, é Deus que nos mantém e por agradecimento nós ofertamos a Ele. E a segunda pergunta diz assim: em que nível de importância a Bíblia coloca dízimos e ofertas como elementos de adoração? Malaquias capítulo 3, verso 10 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Esse texto nos mostra que tanto o dízimo como a oferta têm a mesma importância diante de Deus. Um demonstra que nós cremos que Deus é que nos mantém, o outro demonstra que nós somos agradecidos porque Ele tem cuidado de nós. Então a resposta da segunda pergunta fica assim: o dízimo e a oferta têm o mesmo nível de importância. Dízimos e ofertas têm sentidos diferentes, mas são complementares e estão em pé de igualdade como atos de adoração. A terceira pergunta diz assim: quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas em nossa adoração? Marque verdadeiro ou falso. E aqui nós vamos ler Deuteronômio 1 e 2 Coríntios, que diz o seguinte: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não faça coletas quando eu for. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão e generosidade, e não de avareza. Então a resposta fica assim: a oferta deve ser individual e voluntária? Verdadeiro. A oferta deve ser planejada? Verdadeiro. A oferta deve ser regular e sistemática? Verdadeiro. A oferta deve ser proporcional às bênçãos recebidas? Verdadeiro. Diferente do dízimo, Deus não estabeleceu uma porcentagem de oferta que nós devemos devolver a Ele. Pelo contrário, Ele espera que nós voluntariamente sejamos fiéis a Ele, ofertando por gratidão, e que nós façamos isso de maneira sistemática, ou seja, de acordo com as bênçãos que Ele nos dá, e que nós possamos fazer isso não só uma vez, mas de acordo com as bênçãos que Ele recorrentemente nos dá. A quarta pergunta diz assim: como deve ser usada as ofertas e como a Igreja Adventista do Sétimo Dia as distribui? Êxodo capítulo 36, verso 3 diz assim: estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Aqui nós vemos que quando o povo de Israel foi
foi construir o santuário, Moisés pediu que eles trouxessem ofertas, e é para isso que as ofertas servem, para a manutenção do templo. Então hoje a oferta serve para a construção do templo, para pagar água, energia, internet, tudo que é necessário para que funcione a casa de Deus. Então a resposta fica assim: as ofertas devem ser usadas para o serviço do santuário, ou seja, para a manutenção da igreja. A igreja adventista destina as ofertas alcançadas para a construção e manutenção de templos, bem como apoio à pregação do evangelho em regiões pobres consideradas campos missionários. Isso aqui é bem interessante, porque na igreja adventista nós entendemos que a oferta deve auxiliar não só no templo onde eu congrego, mas também em outras congregações que precisam de auxílio. Por isso, um percentual das ofertas fica na igreja local e um percentual vai para auxiliar outras igrejas ou colégios ou hospitais que estejam precisando de ajuda na construção ou em outras atividades missionárias. E a quinta pergunta diz assim: antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e ofertas, o que devemos entregar-lhe? 2 Coríntios capítulo 8, verso 5 diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. É desejo de Deus que antes de sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas, nós entreguemos a Ele o nosso coração. Antes de recursos, Deus se interessa mais pelo ser humano. É por isso que nós devemos entregar primeiro o nosso coração, a nossa vida a Jesus, e a partir daí sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas. E a resposta da pergunta 5 fica assim: os cristãos macedônios, em primeiro lugar, entregaram-se a si mesmo ao Senhor. Por isso, ofertavam com alegria e generosidade, resultando em superabundância na fé e na palavra. A sexta pergunta fica assim: a Bíblia define o percentual de nossas ofertas a Deus? Deuteronômio capítulo 16, verso 17 diz assim: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Então nós vemos que Deus não estabeleceu um percentual fixo para ofertas. Deus espera que nós sejamos generosos e liberais e ofertemos a Ele por gratidão. Então a resposta fica assim: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que Deus deu. Então nós podemos fazer o seguinte: para ser fiel a Deus de maneira proporcional, nós podemos estabelecer um percentual. Assim como Deus pede 10% de dízimo, nós podemos definir para que seja proporcional 3%, 5%, 10%, 20% ou mais, porque Deus não estabelece um limite. Então é um acordo que você faz, você e Deus. Senhor Deus, eu sou agradecido a Ti, então eu quero ofertar a Ti esse ano 3% do valor que eu receber como salário. Senhor, eu quero ofertar a Ti 5% do valor que eu receber como salário. Isso é você que vai definir pela gratidão que você tem a Deus. Cada pessoa deve planejar de acordo com esse critério e estabelecer um percentual de suas rendas como oferta. A diferença em relação ao dízimo é que esse percentual é definido pela própria pessoa. A sétima pergunta diz assim: qual deve ser a motivação para ofertarmos? 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 ao 3 e João 3, verso 16, que diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada serei. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a motivação para sermos fiéis a Deus nas ofertas é a gratidão que nós temos no nosso coração pelo sacrifício que Jesus já fez por nós na cruz. E a resposta fica assim: a motivação deve ser para enriquecer Deus? Falso. Para ser reconhecido como uma pessoa generosa? Falso. A nossa motivação deve ser pelo amor a Deus e a causa do Evangelho. E para que a gente tenha clareza sobre o estudo que nós fizemos hoje, eu convido você para juntos fazermos a recapitulação que diz assim: ofertas são a expressão do coração agradecido e generoso. O crente pode decidir quanto a elas, obedecendo aos critérios bíblicos, segundo os quais a oferta deve ser planejada, regular e sistemática
sistemática, individual e voluntária e proporcional às bênçãos. Antes e acima da entrega material, conforme exemplo dos macedônios, está a entrega do próprio coração ao Senhor. Nenhuma outra motivação, a não ser o amor, deve nos levar a ofertar. Por isso, eu quero fazer com você o compromisso de fé. Você compreende e aceita o ensino bíblico quanto a dizimar e ofertar? Você reconhece que tem sido abençoado por Deus? Você está decidido a manifestar sua gratidão a Deus, sendo liberal na doação das ofertas? Se esse é o desejo do seu coração, eu quero orar com você nesse momento. Seu Deus e Pai, nós somos agradecidos a Ti, por isso queremos ofertar a Ti, Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida, de maneira que as bênçãos possam transbordar e assim a gente consiga auxiliar outras pessoas e a causa do Evangelho. Pai querido e santo, nos ajude a sermos fiéis a Ti por amor. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. E você não pode perder o próximo estudo, porque no próximo estudo nós vamos aprender a como identificar a igreja verdadeira. Eu aguardo você no próximo vídeo.